Fala aí galera, aqui quem fala é o Eduardo do canal Geek Dev e hoje vamos continuar a nossa série de vídeos a respeito do Angular 8. Já aproveitando para dizer que se você não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva e se gostou do nosso vídeo também curte o nosso vídeo para estar ajudando o canal. Vamos lá galera, na última aula a gente estava falando sobre a criação do projeto em Angular, geramos um projeto com toda a estrutura que ele já traz para a gente. E só que a gente só rodou ele no browser e a gente não chegou a ver os componentes que fazem parte dessa estrutura padrão do projeto do Angular. E hoje eu vou explicar para vocês, a gente vai estar gerando um novo projeto, vamos criar um outro componente, vamos estar fazendo algumas modificações na view, algumas modificações, pequenas modificações também no modelo, para que vocês possam entender como funciona essa estrutura. Basicamente, o Angular ele trabalha no modelo Model View Controller. Quem já deve ter trabalhado com Java aqui já sabe como é que funciona isso. Nas linguagens como Java, você tinha que deixar isso de forma explícita. O Angular não. O Angular ele permite que você já trabalhe isso de forma implícita. Não tem uma forma diferente de você programar, já faz parte do próprio contexto do Angular. Isso daí funciona de qual forma? Você tem o template, que é a sua view, onde você tem o seu arquivo HTML, que você vai colocar, como o próprio nome já diz, todo o conteúdo da sua página. Você tem as classes, que é onde você tem o seu modelo, que é chamado de componente, lá onde você vai programar o seu TypeScript, que é a linguagem proprietária nesse caso, que é uma conversão do JavaScript. Você pode fazer, existe um termo que é chamado transpile, que você recompila o TypeScript e você traz ele de volta para JavaScript. O mesmo código que funciona no JavaScript também funciona no TypeScript. E você também tem os métodos e as suas funções nos seus componentes, nas suas classes. E por último, a gente tem os metadatas que são chamados de decorator. Isso aqui a gente vai ver um pouco mais para frente, que é uma forma de você usar injection no seu código, tá certo? O que a gente vai ver agora? Vamos abrir o nosso projeto, vamos criar um novo folder chamado aula 2. Vamos abrir aqui no terminal. Estou lá, vamos criar um novo projeto. ng new, vou chamar de demo novamente, demonstração. Vai perguntar sobre as rotas, nesse momento eu vou colocar não. A estilização vamos usar CSS. Ele vai criar toda aquela estrutura que a gente já ouviu falar, que a gente já conheceu um pouquinho só. Hoje a gente vai entrar mais no detalhe. Isso vai levar um pouco de tempo e eu vou fazer um corte, daqui a pouco eu já volto. Pronto, galera, acabou agora a geração do nosso projeto. Vamos falar um pouco sobre quais são esses arquivos, como é que funciona a estrutura do projeto inicial do Angular. Basicamente, o que ele faz? Ele cria para a gente na estrutura, iniciando aqui, essa pasta chamada E2E, que basicamente é end-to-end. Isso aqui é para que você faça testes unitários no seu projeto, tá bom? Abaixo disso, nós temos o que? Nós temos os Node Modules, que são todas as dependências que são utilizadas para que um projeto em Angular ele consiga rodar no seu browser, tá? Tem centenas de dependências. Já imaginou você criando isso daqui tudo na sua mão? Ia levar um bom tempo para que isso pudesse ser feito, né? Finalmente aqui nós temos a pasta source, né? src, que nós temos todo o código-fonte do nosso projeto. Temos aqui dentro também a pasta app, a gente já vai voltar nela, que é a nossa pasta principal. Na pasta assets, tudo que for relacionado aos assets, como assim se diz o próprio nome, como gráficos, ícones, arquivos de imagens, fica tudo nessa pasta assets, tá? Eu não vou entrar em detalhe em todos os arquivos, vou falar mais o básico mesmo e os principais para que a gente possa começar o projeto. O favicon, que é o ícone que vai aparecer no browser para a gente. O arquivo index.html, nesse arquivo index.html ele tem a gente o selector, tá? A gente já vai falar já sobre esse assunto, um assunto bem importante. Vamos voltar agora para a pasta app. Deixa eu abrir nossa apresentação. Aqui a gente tem o que?
nós temos a nossa camada de visualização, que é o nosso arquivo HTML, que é o app component HTML, que vai ter todo o nosso código HTML, que vai ser renderizado na página, tá bom? Aqui são os nossos arquivos. Injetando no arquivo HTML, nós podemos ter também um arquivo CSS, não é necessário que você tenha conteúdo nesse arquivo. E falando do modelo, nós temos o arquivo com extensão TS. Todo arquivo que for com extensão TS, o próprio nome já diz, é um arquivo TypeScript, tá? Ele é codificado com extensão TypeScript. Como que funciona isso? Como que o modelo ele consegue conversar com a view e assim vice-versa? Existe um conceito no Angular que é chamado de selector. Foi aquele arquivo index.html que eu havia aberto aqui, ó. Esse arquivo principal HTML que ele fica na raiz do nosso projeto, ele é o app root, o selector dele. Isso significa o quê? O Angular, quando ele for compilar e ele for gerar, ele vem aqui, ele procura por esse selector na raiz, ele fala, ó, onde está esse selector? Ah, achei. O que ele vai fazer? Como esse arquivo ele é o principal do nosso projeto, esse selector é o selector principal, ele sabe que ele vai ter que vir buscar aqui para mim na raiz do app. Então o que ele faz? Ele vem aqui, abre esse componente TS e aqui a gente tem esse cara chamado selector. Tá vendo o nome aqui, ó? App root. Automaticamente, quando ele pega esse cara, ele já sabe que aqui para baixo ele já tem o endereço do modelo. Não, minto. Ou ele já tem o endereço da view, que no nosso caso é o .app component HTML, que é esse cara aqui. O que vai acontecer basicamente? Ele vai pegar todo esse conteúdo e vai injetar nesse selector. Tá ok? Mesma coisa vai acontecer para quê? Para esse arquivo CSS, que é o style URL CSS. Então, a view consegue conversar com o model através dos selectors, tá bom? Ou as tags, ou essa tag. O que a gente vai fazer hoje? Eu vou rodar esse projeto para vocês, porque eu quero que vocês vejam uma coisa muito interessante. Vocês estão vendo essa variável que eu tenho essa palavra title aqui? Welcome to title. Isso a gente não vai entrar hoje no detalhe, eu só quero que vocês vejam como é que isso funciona, tá bom? Essa variável title, ela está inicializada aqui, ó, no nosso component TS. Inicialmente vamos rodar nosso projeto, ng serve, ele vai startar o nosso projeto, nosso web server, está fazendo uma compilação, como eu disse na aula passada, ele está pegando todos os arquivos, dependências e está gerando, ele está fazendo o transpile dos arquivos TS para JavaScript, para que ele possa rodar no browser. Já finalizou, tá vendo aqui que ele está rodando na porta 4200. Tá aqui. Vamos fazer uma pequena mudança. Onde está essa variável title? Eu vou colocar aprenda Angular 8. Vou salvar. Veja só que interessante. Qualquer modificação que você faz e você salva, o Angular ele já recompila para você e ele já reflete já na tela para você. Muito interessante isso. Você não precisa baixar o seu servidor de aplicação para que essas mudanças sejam reconhecidas. Vou aqui na nossa página HTML, vou tirar esse welcome, só para mostrar aqui, aprenda Angular 8, tá bom? Vamos voltar lá para nossa explicação. Eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Quando a gente tem as nossas páginas HTML, o view e o model, eles são chamados de componentes, tá bom? Você fala para mim, eu quero gerar um novo componente. Como que funciona agora? O que a gente vai fazer? A gente vai criar um novo componente de teste, ele vai criar para a gente um teste, componente HTML, um TypeScript e um CSS, tá bom? E ele vai gerar um novo selector para nós. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos injetar esse selector lá no nosso arquivo HTML, que foi exibido para a gente aqui. E a gente vai ver o que acontece. Então vamos lá, para isso o que a gente tem que fazer? Eu vou abrir um novo terminal aqui, deixa eu entrar na pasta Angular, aprenda Angular, aula 2, ó.
e demo. Perfeito. Qual o comando para a gente gerar um novo componente? ng, g de generate, c de component e o nome do nosso componente. Vou chamar de teste. Dá Enter. É bem rápido essa geração, não é igual a gente criar um novo projeto. Pronto, finalizou. Olha que legal. Aqui dentro da pasta app, ele já gerou uma outra pasta chamada teste. Vamos dar uma analisada? Aqui na pasta, aqui no nosso arquivo HTML, ele já é padrão, tá? Ele já cria sempre o nome do componente, acompanhado de um works e exclamação dentro de um parágrafo. Esse arquivo spec.ts, você vai observar muito que você tem muito desses arquivos. Esses são para testes unitários, tá certo? Nesse primeiro momento a gente não vai precisar analisar esse arquivo, eu vou até deletá-lo para que não cause nenhuma confusão, ou deixar ele mesmo aqui, não vai atrapalhar a gente nada. Vamos abrir o arquivo TypeScript nosso. Olha que legal. Da mesma forma como o arquivo appcomponent ts, ele tem um selector approot, se a gente abrir o test component ts, você tem o selector app e o nome do nosso componente, que é apptest. O que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl C aqui, vou no nosso app component principal, vou apagar tudo que tem aqui, ó, e vou colocar a nossa tag, tá ok? Só isso. Vou dar um Ctrl S e vamos ver lá o que aconteceu. Olha só que legal, gente. Ele fez o que? Ele injetou todo o conteúdo do teste HTML e injetou no nosso selector apptest. Então assim você já consegue imaginar quanta coisa que você consegue fazer trabalhando dessa forma, tá certo? Uma outra coisa legal que a gente consegue fazer com com essa forma de injeção de dependência. Eu quero mostrar para vocês como é que funciona aqui. Eu vou apagar. Cadê? Não, deixa assim dessa forma mesmo. Vou vir aqui no template URL, logo abaixo do selector, porque o Angular, ele faz o quê? Quando ele vai ler a estrutura do arquivo TypeScript, ele bate aqui no approot, ele sabe que ele tem que renderizar, que foi aquilo que a gente acabou de ver, e ele tipo, continua descendo e ele acha esse template URL. Ele falou, opa, aqui está a minha view. Então ele sabe que ele vai ter que abrir aquele arquivo HTML, aqui está o meu style sheet. Só que existem alguns momentos que você pode colocar um código inline, né? Como se você colocasse o seu código HTML aqui. Isso aqui funciona como? Você vem aqui, apaga o URL, apaga o endereço do arquivo e aqui você pode injetar uma instrução HTML. Vamos fazer um teste. Div /div usando inline no template. Ctrl S, olha só o que vai acontecer. Usando inline no template. O que ele fez? Ele descartou todo o arquivo HTML, o app HTML, appcomponent HTML, e agora ele só está vendo só essa instrução aqui, tá certo? O que a gente pode fazer também? Da mesma forma que funciona os styles sheets, aqui de baixo. Eu posso tirar o URL, coloco no plural, vou apagar esse caminho aqui, vou colocar duas aspas, e vou colocar um style aqui qualquer, vamos colocar um style para div, vou colocar um color red, Ctrl S, tá aí, olha que legal. Eu fiz uma modificação direta aqui no nosso componente, sem precisar com que ele injetasse os arquivos de forma automática. É prático isso? Sim e não. É certo? É correto? Tudo depende do que você está precisando no momento, né? Mas é uma forma de se fazer do jeito como a gente não teria feito, entendeu? Mas faz parte. Então é isso daí, galera. Por hoje é só. Vocês aprenderam hoje, vocês conheceram um pouco dessa estrutura do Angular, conheceram como trabalhar com outros componentes, como injetar novos selectors dentro do arquivo HTML. E para as próximas aulas a gente vai aprender muito mais coisas
sobre o Angular, sobre outros conceitos, muito mais legal. E conto com vocês aí para estar se inscrevendo no nosso canal e curtindo o vídeo. Tá certo, galera? Um abraço e até mais.